Bom dia, turma da 131. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de conversar com vocês sobre a formação econômica, originada através da exploração do ouro, depois foi o cultivo do café, a criação da pecuária bovina leiteira, como teve essa decadência econômica depressiva lá em Nova York, Estados Unidos, teve a crise do café e do leite, e como consequência disso foi substituída as nossas atividades econômicas através das indústrias. E aí São Paulo se destaca dentro desse eixo do Rio de Janeiro e São Paulo como sendo a área metropolitana mais importante que nós temos no Brasil, na região sudeste. E na aula de hoje, na página 23 e 24, nós vamos conceituar alguns elementos urbanos. Então, você observa lá na apostila, na página 23 e 24, apostila número 2 do segundo bimestre, sobre as atividades que vamos ver com você nesse dia, ok? O novo coronavírus, identificado cientificamente como Covid-19, tem sintomas semelhantes a outras enfermidades como gripes e resfriados. Essa semelhança pode resultar numa corrida aos postos de saúde sem necessidade. Para evitar o deslocamento desnecessário do paciente, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação, explicando cada uma das patologias e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é muito comum em casos de Covid-19 e gripe, mas raramente está presente em resfriados. É importante estar bem informado, então vamos aprender a diferenciar os sintomas. No caso do Covid-19, os sintomas mais comuns são febre, tosse geralmente seca, às vezes também pode aparecer sintomas como cansaço, dores no corpo e mal-estar, dor de garganta, dor de cabeça e falta de ar. Os sintomas vão de leves a severos. No H1N1, também conhecido como gripe influenza tipo A ou gripe suína, os sintomas são bem parecidos com os da gripe comum e se apresentam como febre repentina acima de 38 graus, dor de garganta associado a dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite. Sintomas respiratórios como tosse e piora da asma para asmáticos também são comuns. Algumas pessoas também podem apresentar diarreia e vômitos. Para o paciente que está com gripe, os sintomas surgem de forma repentina. Os mais comuns são febre, cansaço, tosse geralmente seca, dores no corpo e mal-estar e dor de cabeça. Em alguns casos, também surgem sintomas como coriza ou nariz entupido, dor de garganta, mas raramente apresenta falta de ar ou espirros. Já no caso do resfriado, são comuns os espirros, dores no corpo e mal-estar, coriza ou nariz entupido, dor de garganta. O resfriado raramente apresenta sintomas como febre, dor de cabeça ou falta de ar. Sintomas surgem de forma gradual. No caso de alergias, sintomas como espirros, tosse, olhos irritados e coriza estão presentes. Aqui eu coloquei para você a diferença, entre um outro e poderá ser cobrado futuramente nesse Enem. Nós estamos na segunda semana do mês de maio, dia 11 a 15 de maio, e na segunda aula. E vamos pedir a presença de Deus através de uma oração nessa aula.
Que o Senhor Jesus Cristo possa estar com a turma 131 nas atividades que teremos nessa manhã, nesse dia, e que nós possamos entender o conteúdo. Muito obrigado ao Deus pelas bênçãos e porque sabemos que os alunos estão bem protegidos e guardados por Ti. Em Teu nome te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, então estamos na segunda aula dessa semana, como já coloquei, dia 11 a 15 de maio. Já passamos praticamente mais de 50 dias ficando em casa, protegendo dessas pandemias que estão ocorrendo no dia a dia. Vamos ver alguns conceitos. Essa aula hoje vai ser bem conceitual, é da página 23 e 24, sobre alguns termos que nós já estudamos no primeiro ano, mas estamos relembrando, voltado para os conceitos da região sudeste em relacionado à urbanização. Então, o primeiro conceito nós podemos observar aqui é a foto da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, esse grande desenvolvimento tanto econômico, né, sendo a capital econômica do espaço brasileiro, São Paulo capital. E aí nós temos a cidade. Uma cidade ou urbe é uma área urbanizada. Quando fala-se área urbanizada, vai ter o quê? Saúde, educação, asfalto, rede de esgoto, luz, água, telefone, energia de primeira mão. Mas nós podemos observar que um país emergente como nós estamos em processo de desenvolvimento. Então, por isso que tem áreas como São Paulo, vou ter o quê? Áreas desenvolvidas e áreas extremamente pobres, que se diferenciam de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população rica e população pobre, densidade populacional, conforme a grande concentração, taxa de natalidade, taxa de mortalidade pode ser baixo ou elevado, e o estatuto legal. Estatuto legal é a prioridade que as cidades apresentam para a população de formação de bairros, que pode ser de zona rica, ou zona média, ou zona pobre, embora sua clara definição não seja precisa, sendo alvo de discussões diversas. Essas discussões diversas que nós podemos colocar, como eu já coloquei no início do mesmo. Quando você fala, São Paulo tem que ter essas estruturas, como tais rede de esgoto, água, luz, transporte, áreas de verdes, etc. Será que toda a capital, São Paulo, tem isso? Então isso é uma discussão que está sendo discutido, porque nós estamos às vezes separando áreas de zona ricas e das áreas de zonas pobres. A população de uma cidade varia entre as poucas centenas de habitantes até a dezena de milhões de habitantes. E as cidades são áreas mais densamente povoadas do mundo. Por quê? Praticamente São Paulo, 100% de São Paulo, 90% vive nas cidades. 10% estão nas zonas voltadas para a atividade da agricultura ou a pecuária. Então, como nós vimos na aula anterior, 1930, 90% da população vivia na zona de agropecuária no estado de São Paulo. Hoje, ao contrário, 90% da população vive na cidade do estado de São Paulo, a capital. Ok? Continuando, conurbação. A conurbação é um fenômeno urbano de significativa importância para a formação das megalópolis, pois contribui na integração dos municípios. Ou seja, a conurbação, nós vamos ter o quê? Aqui você pode observar a cidade de Curitiba, onde estou mostrando só como exemplo. Aqui tem a cidade de Pinhais, olha o espaço de Pinhais, esse espaço aqui. Aqui tem outro espaço de Piraquara e aqui tem o espaço de Colombo. Ou seja, Colombo nesse espaço que está delimitado, Pinhais nessa área que está delimitada, Piraquara que está delimitada e aqui toda a região de Curitiba. Essa formação, essa ligação entre Curitiba, Colombo, Curitiba, Pinhais, Curitiba, Piraquara, e Piraquara, Pinhais e Colombo, Pinhais, nós chamamos de conurbação. Ok? E aqui nós podemos observar, um espaço maior, a área de conurbação. Você vê como Curitiba foi se estendendo para a região de Pinhais, foi se estendendo para Piraquara, para Colombo, formando o que nós chamamos de conurbação. Essas conurbações vão formando regiões metropolitanas e até algumas regiões formação de megalópolis. Continuando, o que é uma metrópole? Eu estou colocando várias figuras de São Paulo, porque São Paulo é considerado uma cidade, é uma cidade conurbada e é uma metrópole.
Metrópole é o termo que designa a capital ou principal cidade de um determinado país, estado ou província. No caso de São Paulo, ela é a capital do estado de São Paulo, é uma cidade determinado país, como país, Brasil, e ela também é considerada o quê? A capital econômica do Brasil. E a metrópole é essa cidade, São Paulo, que está no estado de São Paulo. Okay? Quando você fala província, porque tem alguns países no mundo, em vez de colocar estado, como por exemplo, Brasil é em estado, Estados Unidos é em estado. Já Argentina e Canadá, em vez de ser estado, é chamado de províncias. As metrópoles têm como características principal a influência, seja ela social. O que seja social? A social voltada exclusivamente na questão da saúde, questão de educação, questão de transporte, né, e questão de saneamento básico. A questão econômica, né, se temos atividade o que? Nós vamos ter nas grandes cidades, metrópoles, áreas industriais, vão ter áreas de comércio, né, o desenvolvimento, que são chamadas de atividades secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias. Ou cultural, né? Cultural, quando, por exemplo, São Paulo, nós vamos ter a presença de grande concentração de italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, japoneses, que vieram em grande formação para a formação do trabalho, mão de obra, conforme os períodos. Sobre as demais cidades da região. Megalópole, aí já é uma zona urbana densamente povoada, constituída pelo conjunto de grandes metrópoles, união de outras metrópoles. E a conurbação entre essas áreas, chamado metrópoles, vão dar o que nós chamamos de megalópole. Então, a conurbação, ela vai pegar uma cidade menor, vai unir com as outras cidades menores ou região, formando o que nós chamamos de metrópole, no caso, as capitais no caso do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória são capitais desses estados, conforme a região sudeste, e elas são chamadas de áreas metropolitanas. Agora, quando megalópole, vão ser o quê? A união das cidades capitais, das cidades industriais, de áreas de polos de agricultura e pecuária, formando uma megalópole, conurbando entre elas. E o exemplo típico que nós podemos colocar por exemplo, nós podemos colocar Boston, a Washington, que fica nos Estados Unidos. Sansan, nos Estados Unidos, também na parte que é banhada pelo Oceano Pacífico, na parte oeste, onde fica na Califórnia. Agora, aqui no Brasil, uma ligação que se estão colocando é através do eixo entre São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, formando essa grande megalópole. E aqui nós podemos observar aqui, né, essa estrutura. Grande São Paulo, então aqui temos a cidade, toda a área de atividade de agricultura, pecuária, atividade industrial, chegando ao Grande Rio de Janeiro. Essa união entre São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital, passando por áreas de cidades, áreas industriais, de áreas de agricultura, de áreas de pecuária, todo esse complexo nós chamamos de megalópole. E essa megalópole brasileira. Okay? E aqui nós podemos observar, nesse outro perfil, nós podemos observar São Paulo, a capital, com as suas cidades metropolitanas ao redor de São Paulo, e depois nós temos aqui o Rio de Janeiro, com as suas principais cidades metropolitanas ao redor dela, e esse grande espaço entre São Paulo e Rio de Janeiro nós chamamos áreas de megalópole. E essa megalópole vai ter o quê? Cidades industriais, cidades de agricultura, cidades de pecuária, até chegar ao Rio de Janeiro. E esse grande eixo nós chamamos eixo Rio-São Paulo, formando a grande megalópole brasileira. Okay? Agora a cidade surge problemas. Quais são os problemas dessa cidade? Lá na página 23, nós podemos observar, na página 23 da sua apostila, alguns problemas que ocorrem nessas grandes cidades. Problema, aglomeração subnormais ou subhabitações. Ou seja, nós vamos ter zona rica e zona pobre. Por exemplo, zona rica em São Paulo, capital, nós temos a região do Morumbi. E a zona pobre, nós vamos ter a comunidade, as favelas do Paraisópolis. Essa é uma região extremamente pobre na cidade de São Paulo, capital. A desigualdade social envolve muito que um problema visual. Nós podemos observar muito bem essa diferenciação da zona do bairro do Morumbi e com a zona Paraisópolis. É uma grande concentração
de extremidades de questão econômica. E muitas vezes essas construções que são construídas, né, são de risco. Por quê? Físico é legal, porque constrói em áreas de vales, pode ser construído em áreas de encostas de montanhas que vão ter o problema das chuvas, das enchentes, pode deslizar tudo, e até terrenos ilegais que não são propícios para a construção. E essas regiões mais carentes das grandes cidades, eles vão construindo, independente desses problemas físico e legal, eles estão nessa estrutura construindo suas próprias habitações. Serviço básico como água, luz, rede de esgoto, telefone, internet, saúde, escolas, muitas vezes é precário nessas regiões. Como você pode observar, na pandemia que nós estamos tendo atualmente no Brasil, as regiões mais pobres do Rio de Janeiro e São Paulo, nas capitais, estão tendo maior incidência da pandemia por causa que não tem esses serviços básicos provenientes do governo para a população. Aqui nós podemos observar os investimentos públicos. O que o governo está investindo na cidade? Está investindo na saúde, na educação, no transporte, etc. Né? Essa infraestrutura, planejamento habitacional, por exemplo, assim, a cidade vai crescendo cada vez mais, não tem o controle do mesmo. Então, será que todas as regiões, todos os bairros têm o controle do governo, da cidade administrativa, do local? Vai ter, por exemplo, vamos colocar um exemplo. Curitiba é uma cidade que tem ligação em toda a sua região através de transporte, né? Ligando um bairro com outro bairro ou ligando cidades metropolitanas. E essas regiões de São Paulo ou Belo Horizonte, que tem essa deficiência muitas vezes de transportes, superlotação e não tem esse planejamento para os indivíduos. Política imobiliária. Vamos ter regiões extremamente caras. Por exemplo, o metro mais caro do Brasil está na Avenida Paulista, São Paulo, capital. É uma das regiões mais caras do Brasil em questão de imóveis para o próprio aluguel. Mas tem regiões que é extremamente pobre porque o governo não planeja, não tem uma infraestrutura para a população. E aí vai formar esses aglomerados, que muitas vezes nós conhecemos como favelas. Nós temos favelas e comunidade. Quando temos favela, não tem nenhum planejamento urbano, uma infraestrutura para a população. E a comunidade já, o governo está preocupado com isso. E aí nós temos a favela de Paraisópolis, ou a favela do Rocinha. São locais em que o governo ainda não deu prioridade para o planejamento das mesmas. Aí vai prejudicar todo o meio ambiente. Essas pessoas que vão morando em qualquer estrutura, as águas vão ser contaminadas, o ar vai ser contaminado, a própria vegetação, e isso vai degradando o próprio meio ambiente. Devido ao que? Gera lixo, falta de recursos físicos, urbanísticos, segurança, transporte, e tudo isso vai formando o que? Regiões de baixa qualidade de vida. Devido ao que? O homem vai explorando, adentrando em áreas naturais como rios e áreas de vegetação, degradando o mesmo, contaminando o solo, né? Contaminando os lençóis freáticos, a origem dos rios, a origem das águas, e isso vai formando que um empecilho de uma boa qualidade de vida, principalmente nas grandes capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. E por contaminar essas águas, lençóis freáticos, vai ter proliferação de doença. Como eu já falei, a pandemia em São Paulo, capital, está aumentando cada vez mais, e Rio de Janeiro também, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, devido a que o governo tem essa boa infraestrutura, sendo contaminado a água dos rios, a água dos lençóis freáticos, a própria poluição atmosférica, não tendo vegetação, e o lixo sendo aumentando cada vez mais, vai proliferando essas doenças, essas pandemias que estão ocorrendo, principalmente em regiões do Brasil que são mais pobres e mais carentes, porque não são bem vistas pelo governo. Bom, agora na página 24, você tem algumas atividades para fazer, que são os exercícios que você tem nessa questão aqui da página 24, né? São questões relacionadas à urbanização da região sudeste, ok?
E vejo você na plataforma do Eclass, postando essas fotos, essas atividades. Que Deus possa estar presente com você, ajudando, orientando, para que você possa ser uma pessoa muito vitoriosa. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 131, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ser guiados pelo seu Espírito Santo. Que eles possam ter a tua paz, a tua presença e possam estar confortados e seguros na graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente, e até a próxima vista na plataforma do Eclass e também na próxima aula. Obrigado, fui.